Kelma, boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nossa sexta aula de informática. Espero que vocês estejam compreendendo e as dúvidas vocês podem ir tirando. A qualquer hora vocês podem interromper, que dúvida não é interrupção, né? Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. E às vezes a gente passa, né? E pode ser que passe despercebido alguma coisa, né? Que é tanto conhecimento que às vezes pode passar despercebido. Mas vocês Sim, verdade. pode levantar a mão, pode contar uma experiência que aconteceu com vocês, agrega para os demais colegas. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela do nosso. Eu gosto sempre de começar fazendo uma revisão, que é bom a revisão, a gente estando em sala de aula, não estando em sala de aula, não é mais importante ainda, porque às vezes a gente, né, só pega uma vez e a gente não... Então, nossa viagem aqui, nós estamos na nossa sexta aula, né, então nós começamos a apresentação, depois nós fomos para os conceitos iniciais, né, coloquei aqui o vídeo para vocês, o slide está aqui também. Depois a gente foi para a evolução, para vocês entenderem como é que se deu, como é que se dá, né, a evolução dos computadores. Então, a necessidade do homem de fazer cálculos, processar cálculos e resolver problemas de forma mais eficiente, né. Então, o computador vem para nos ajudar, né, vocês que são da área da saúde, vocês sabem como é complicado trabalhar, né, numa clínica, né, ou num postinho, sem computador, né, tem que anotar tudo no papel, isso pode perder, pode ter um erro da pessoa que escreve, né, tem a questão da letra também. Então, quando a gente tem computador, não, né, a gente consegue fazer um banco de dados, consegue, nem que seja no Excel, né, a gente consegue digitar o nome da pessoa, né, a gente está com o documento, a gente vai colocar o nome certinho, né, tem um CPF também que a gente pode amarrar, né, usar as informações e depois consultar outras informações desse paciente, né, ou dessa pessoa, né, a gente pode também, com o computador, pesquisar na internet, né, às vezes, igual eu falei para vocês, eu estou com um pouquinho de tosse, né, às vezes tem uma pessoa para você e aí você pode pesquisar, né, dicas, sugestões, né, de tosse, né. Então, o computador ele serve para resolver nossos problemas, né? Não é para nos substituir, não é para poder trazer danos para a gente, mas apenas para nos auxiliar, agilizar nossas tarefas diárias, né? Principalmente as tarefas repetitivas. Imagine você ter um registro lá com 50 clientes ou pacientes, né? E aí você tem aquelas informações e aí você quer buscar uma pessoa, né? Supõe, você quer ter na lista você quer buscar a ficha do Charles. Imagina se isso fosse em pastas, né? Você teria que abrir uma gaveta, abrir um fichário, cair na letra C, procurar nome por nome, até achar o meu, aí você abre, aí você vai entender a letra que está lá, né? Com o computador, não, você geralmente pesquisa é Ctrl F, você dá um Ctrl F, digitou o primeiro nome, ele já vai mostrar lá a ficha, os dados do Charles e assim por diante. Então, nós temos os computadores, e vocês puderam ver na evolução que a tendência é sempre diminuir, né? Diminuir tamanho. Então, os computadores hoje estão muito pequenos, a gente já consegue fazer muitas operações que os computadores fazem no nosso próprio celular, né, no smartphone. Temos os tablets também, que auxiliam bastante, né? Principalmente porque tem a tela grande. Então, é para nos ajudar que está aí os computadores. E nós estamos aqui nessa viagem, né, da informática, para vocês verem os caminhos e as possibilidades, né. Depois, então, nós entramos, depois da evolução, nós vimos a questão dos componentes, é importante a gente conhecer os componentes, quais são as partes básicas, né, então nós temos o processador, que é o cérebro, né, quero que vocês guardem isso, associa o processador ao cérebro. Então, quando a pessoa fala, eu quero comprar um computador novo, aí você vai falar, qual é o cérebro desse computador? Qual é o processador que você vai comprar? Porque pelo processador você já vai saber qual vai ser, né, o computador. Tem também a placa-mãe, né, que pelo próprio nome já fala que é uma das
que mãe, né? O que tem mais importante que mãe, né? Então, já fala que é uma placa muito importante que vai agregar todos os outros componentes. E depois nós temos os periféricos. Aí, esse nós temos os de entrada, né? São aqueles que vai fornecer informações para o computador, e aqueles de saída, que vão disponibilizar as informações para a gente, né? Seja através de áudio, né? Uma caixa de som, um fone de ouvido, seja através de vídeo, né? Um monitor, um data show, ou impresso, né? Que pode ser uma impressora. Então, essas são as formas de sair informações do computador. Depois nós fizemos uma revisãozinha, né, para a gente fixar esse conteúdo, né, e na aula passada nós começamos a ver sobre o software, né, então eu tive uma consulta na aula passada, foi em Palmas, né, e acabou que eu não consegui chegar a tempo, mas eu gravei no mesmo dia para vocês, espero que todos tenham assistido, né, e nesse vídeo nós falamos, né, sobre o conceito de software, software é toda aquela parte lógica. Falamos um pouco sobre a evolução, né, que ela evoluiu depois que os computadores começaram a virar comercial, né, até então não se preocupava com software, só se preocupava com equipamento, né, com hardware. E depois nós terminamos ele com a classificação. Todos assistiram a aula? A maioria? Quem não assistiu? Eu assisti. Assistiu, né? O vídeo ficou pequeno, eu acho que eu tentei ser mais... 48 minutos só, não foi nem uma hora, não. E foi Menos bom, de uma falou hora. muita coisa boa. Isso. Aí quem não assistiu, depois assista, né, para não ficar desconexo, né, com o que eu vou falar aqui hoje. Vocês podem estar assistindo também quantas vezes for necessário. Então, o software, ele é como se fosse a alma para o computador, né? Então, nós temos o nosso corpo, vocês são da área da saúde, né? Quando a pessoa morre, né, às vezes até o corpo está funcionando, né, o cérebro, né, o coração parou, mas às vezes, tanto que a gente faz isso quando vai fazer a doação de órgão, né? Às vezes o cara tem alguma parada, né, alguma coisa, e aí a pessoa, né, se optou, né, ele doa os órgãos, né, para outras pessoas, então o corpo está ali, está em funcionamento, mas aquela pessoa não está mais ali naquele momento, né, uns falam que é a alma, outros falam que é o espírito, né, então não se encontra mais ali. Então, a mesma coisa ali é o computador, né, quando ele não tem um software, ele vai ligar, vai aparecer umas luzinhas, né, vai fazer um barulho, mas sem o software, ele não funciona. Né? O software é que vai fazer com que os equipamentos funcionem. Né? Então, o nosso celular, né, se ele pegar um vírus, se ele estragar alguma coisa, eu vou ter que reinstalar o software nele, para ele funcionar novamente. O computador da mesma forma. Se ele chegar a corromper alguma coisa, um vírus, né, ou então por quedas constantes de energia, né, você desligando ele da forma não é o correto, né, ele pode corromper, e aí você liga, aparece aquelas primeiras letras, às vezes ele até começa a carregar o sistema, mas aí ele não consegue porque alguma coisa deu problema. Né? Então, sem o software, o computador não funciona. E quando trava? O que acontece quando a gente tem aqueles travamentos? Que congela, né? Então, alguma coisa aconteceu, né, que o software parou de funcionar. Aí o software parou de funcionar, geralmente a gente desliga e liga novamente. E aí é uma sorte, né? Pode ser que você liga e ele funciona, pode ser que você liga e ele não funciona mais. Né? Então, hoje, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos continuar o estudo do software. Então, hoje a gente terminou na aula passada com a classificação. Então, o software, ele tem duas classificações básicas, né? Nós temos os sistemas básicos e os sistemas aplicativos. E dentro dos sistemas básicos, os softwares básicos, nós temos o sistema operacional. O sistema operacional, como o próprio nome fala, é que vai fazer toda a parte pesada. Né? É como que você tendo uma empresa, né, aquele encarregado de serviços gerais, né? Então, ele faz aquela parte pesada, aquela parte que faz a empresa, ajuda a empresa a andar. Né? Então, vou compartilhar aqui a tela para vocês no slide. Deixa eu na janela.
Diana, boa tarde também para quem ainda não dei, boa tarde. Vocês estão vendo aqui o meu... Sim. Vocês estão vendo o operacional? Não, sim, todos? Sim, tá no começo do slide, professor. Isso, no começo. O nome. Maximizar aqui. Aí. Então, sistemas operacionais, né? Eu falei, sistemas operacionais. Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os softwares operacionais. Né? Então, o que é esse sistema operacional? Que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Ou já ouviu falar, mas não entendia muito bem. Então, o sistema operacional, ele é um software especial, tá? Que vai controlar os recursos do computador. Então, comprei um teclado novo, um teclado bonitão, cheio de luzinha, né? Ele apita, no próprio teclado eu consigo ligar o computador, desligar, né? Eu consigo chamar a impressora, né? Ctrl P, ele chama a impressora. Então, eu consigo fazer um monte de coisa. Quem é que vai gerenciar isso aí? É o teclado que faz essa gerência? Não, é o computador, né? Então, o computador ele vai gerenciar todos os recursos, seja o mouse, seja o teclado, seja a impressora, qualquer recurso do seu computador, quem vai gerenciar isso aí é o sistema operacional. Então, o sistema operacional é como se fosse um gerente, né? Ele é que vai administrar, gerenciar todos os recursos do computador. Então, ele que vai definir, por exemplo, você abriu aqui o Chrome, né, para navegar na internet. Ele que vai definir o tanto de memória que o Chrome vai usar. Se você abriu aqui, por exemplo, abriu um programa de música, por exemplo, para ouvir uma música, ele que vai determinar quantas memórias que vão ser abertas, ele que vai gerenciar todos os recursos. Ah, agora eu quero abrir o Excel. Você abriu o Excel, um terceiro programa. Quem vai gerenciar isso? O sistema operacional. Então, ele vai reservar uma memória. Ele vai reservar um espaço na memória para o Excel, para o Chrome e para você ouvir a música. Né? Então, ele vai gerenciando, ele vai tendo aquele jogo de cintura. Se o computador não fosse muito bom, né, você vai abrindo, vai ter uma hora que ele não vai dar conta de alocar recursos para todo mundo. Aí que começa a ficar lento, você vai ver que você pede para minimizar, ele vai minimizar bem devagarzinho, ou então nem minimiza, né? Você começa a fazer alguns comandos, não funciona, demora para fazer os comandos. Então, todo esse gerenciamento aí, quem faz é o sistema operacional. Tá? Então, ele tem como objetivo criar o ambiente de trabalho no sistema de computação. Por que é sistema de computação? Porque pode entrar também o celular, pode entrar o tablet, pode entrar várias coisas dentro da computação. Porque o celular também funciona da mesma forma, tá? O sistema operacional que gerencia o espaço, por exemplo, você está tirando um monte de foto, né? Aí vai falar assim, ó, seu celular está ficando cheio. Quem é que avisa isso? É o Samsung? Não. Quem avisa isso é o Android que tem no seu Samsung, que vai te avisar, ó, seu espaço está ficando, você precisa apagar algumas coisas, porque eu não estou conseguindo alocar espaço, porque está ficando cheio, tá? Então, quem faz isso no sistema de computação não é o celular, não é o computador, quem faz isso é o sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional que vai fazer todo esse ambiente, né, vai fazer toda essa interface para a gente poder operar. Então, além de oferecer essa interface, né, ele vai trazer essa facilidade. Então, quem é que faz, por exemplo, a janelinha bonitinha, botão fechar, botão minimizar? Né? Quem faz isso também é o sistema operacional, essas cores, os ícones, né, os botãozinhos pequenininho, né? Você vê que quando você abre o Linux, tem uma imagem de um jeito. Quando você abre o Windows, a interface é de um outro jeito. Quando você pega um iPhone, você vê que os ícones, o jeito dele de gerenciar as coisas é de uma forma. Quando você pega o Android, você vê que a forma de gerenciar é diferente. Então, quem faz isso, essa gerência, é o sistema operacional, tá? Então, aqui tem uma figura para ilustrar. Então, aqui no centro tem o hardware, e o hardware sozinho, ele não tem muita utilidade. Então, o hardware ele precisa desses elementos para ele ser eficiente, para ele funcionar, né? Então, aqui eu tenho o hardware,
Aí, para gerenciar o hardware, os recursos do computador, eu tenho o sistema operacional. Deixa eu ver o que chegou aqui. Giovana. Então, para eu poder usar aqui os recursos do hardware, usar aqui, por exemplo, a tela, usar aqui a impressora, eu vou precisar do sistema operacional. Né? Então, o sistema operacional é que vai fazer essa ponte, né, de comunicar com nós, conosco, né, que somos os usuários. Então, eu tenho o sistema operacional, aí dentro do sistema operacional eu tenho os aplicativos, que a gente não opera diretamente o sistema operacional, a gente opera os aplicativos, né? Aí os aplicativos, nós, como os usuários, conversamos com os aplicativos conversam com o sistema operacional, e o sistema operacional conversa com o hardware, tá? Então, o sistema operacional é a ponte entre nós e o hardware. Por isso que ele é tão importante e por isso que ele é tão especial. Pessoal, alguém tem dúvida? Não ficou claro? Eu explico de novo. Então, o hardware, ele é essa ponte, né? Sem ele, o computador não tem utilidade. Ah, eu quero abrir aqui o WhatsApp. O que é o WhatsApp? O WhatsApp é um sistema operacional? Não. O WhatsApp, ele é um aplicativo, né? Então, eu, Charles, vou pegar aqui o meu celular e vou abrir aqui um aplicativo, que é o WhatsApp, no meu sistema operacional. No meu caso aqui, eu tenho um iPhone, então eu vou abrir aqui o iOS, que é o sistema do iPhone. Então, eu vou abrir aqui, e o próprio aplicativo, ele já abre, né? E aí, quando eu peço para ele tirar uma foto minha para mandar para outra pessoa, ele vai acionar os recursos do hardware. E aí vai abrir a câmera, né? Vai tirar a foto, o sistema operacional capta essa foto, salva, e aí o aplicativo envia para um outro usuário, tá? Então, ele é o principal software. Quando perguntar para vocês, gente, o que é software? Vocês vão falar, software é a parte lógica do computador, são os programas. Ah, se são os programas, qual é o principal programa? Qual é o programa principal que tem? Aí você vai falar, é o sistema operacional. O sistema operacional é o principal software que nós temos na computação, tá? Então eu falo na computação, porque pode ser celular, pode ser no tablet, pode ser na sua televisão, se sua televisão for um smart, né? Então, nas TVs também, elas têm um sistema operacional, né? Então, algumas TVs da Samsung, por exemplo, ela usa o sistema operacional da Tixen, é o sistema operacional dela. Se você pegar uma outra TV, pode ser que ela esteja usando Android. Então, cada equipamento de computação vai ter o seu sistema operacional. Lá no carro, né? Lá no carro ele tem um sistema operacional também. Esses carros mais modernos, né? Que conversa, que opera, que tem GPS, eles também têm um sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele serve para isso, para gerenciar os programas e fazer essa ponte entre usuário, programas, usuários, programas e o hardware. Ok? Então, aqui nós temos, né, para ficar mais fácil a visualização de como é que é o sistema operacional. Então, tem um sistema operacional, ele vai ser, né, a ponte, né, entre o hardware e os programas e o sistema de arquivos e o usuário. Então, o usuário quer conversar com o computador, ele vai conversar, na verdade, com o sistema operacional. E é o sistema operacional que vai conversar com o hardware, né? Ah, eu quero abrir um programa. Então, esse programa, quem vai abrir ele é o sistema operacional. O sistema operacional vai lá e faz a execução do programa. Ah, eu quero organizar aqui os meus arquivos no computador. Quem faz o gerenciamento dos arquivos é o sistema operacional. O que é o sistema de arquivos? Vamos ver isso aqui mais para frente, mas deixa eu falar para vocês. Sistema de arquivos é a forma como o sistema operacional gerencia, né, as pastas, os nomes, as extensões, né? Cada sistema operacional trabalha de uma forma, né? Por exemplo, no Windows, no Microsoft Windows, se eu quero criar uma pasta chamada currículo, eu vou criar lá uma pasta currículo. Eu posso escrever ela tudo maiúsculo,
tudo minúsculo, é tudo a mesma coisa. Em outros sistemas operacionais, eles não aceitam isso. É o que a gente fala que ele tem sensibilidade, né, nos arquivos. Então, por exemplo, no Linux, se eu coloco currículo com a letra C maiúscula, é uma pasta. Se eu crio uma outra pasta, currículo, tudo minúsculo, ele vai aceitar, vai ser uma segunda pasta. Se eu faço uma terceira pasta, currículo, tudo maiúsculo, é uma terceira pasta. Então, o sistema de arquivos do Linux, para ele tem essa diferença entre maiúsculas e minúsculas. No Windows, não. No Windows, ele não deixaria eu criar essas 3 pastas. Tudo para o Windows seria currículo, tá? Então, no Windows, ele não distingue, não tem essa diferença entre colocar tudo maiúsculo, colocar com acento, colocar sem acento. Para o Windows é a mesma coisa. Para outros sistemas operacionais, é diferente. Se eu coloco currículo tudo maiúsculo, é uma coisa, currículo com acento é uma outra coisa. Vocês entenderam? Então, o sistema de arquivos é a forma que você vai gerenciar as pastas, os arquivos, né, do seu computador. Bom, o senhor falou que o software é o mais importante, mas quais seriam as características, né, ou as vantagens do sistema operacional? Então, para ele ser bem sucedido, ele tem que ser um sistema eficiente, né, tem que ser um sistema confiável, de fácil manutenção, não pode ter um tamanho muito grande, né, a pessoa tem um sistema operacional que ocupa metade do seu HD, né, não dá certo. Então, tem que ser um programa de pequena dimensão, que aceita a concorrência. O que é isso? Concorrência de tarefas, tá? Então, por exemplo, eu consigo abrir, né, o Excel, consigo abrir o Word, consigo ser o PowerPoint, consigo abrir o YouTube, vários ao mesmo tempo, e o sistema operacional consegue fazer essa gerenciamento dos recursos, né? Ele consegue trabalhar com multitarefas ao mesmo tempo. E tem também que compartilhar os recursos. Por exemplo, se nesse computador que eu estou falando com vocês tem uma impressora, aí eu quero que essa impressora seja utilizada para outros computadores. Então, eu vou compartilhar os recursos que está nesse computador. A impressora está nesse computador. Eu vou compartilhar os recursos. Posso compartilhar, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo, né? E aí eu disponibilizo, e todo mundo que quiser usar esse arquivo, ele pode acessar, desde que eu libere as permissões para isso acontecer. Então, o sistema operacional, todo sistema operacional tem que ter essas características, né? Tem que ser eficiente, confiável, ser fácil da manutenção. Por exemplo, avisou aqui que meu sistema operacional tá sem espaço, está lotado de arquivos. E agora? Não tem como eu arrumar isso, né? Não teria mais como usar esse sistema. Mas, no caso, como nossos sistemas atuais, todos eles são fáceis de manutenção, então você consegue esvaziar uma lixeira, mandar para a lixeira, você consegue trazer, por exemplo, hoje você resolveu instalar um programa novo. Quando você instalou esse programa, aí seu computador começou a trabalhar de forma lenta. Aí você, não gostei desse programa. O que eu vou fazer? Eu vou desinstalar ele. Então, isso é a manutenibilidade. Eu consigo instalar, consigo desinstalar, consigo apagar arquivo, consigo trazer o computador para um ponto de um outro dia. Por exemplo, quando eu liguei ele hoje, eu vi que ele estava meio estranho. Eu posso, por exemplo, abrir o computador da semana passada. Eu usei ele semana passada estava ok. Então, eu posso restaurar o sistema para semana passada. Então, esse é um recurso, né, que o Windows tem, por exemplo, que permite que ele vai criando pontos de restauração conforme você vai usando. E aí você consegue voltar para um ponto anterior antes do que o problema aconteceu. Tá? Então, essas são as características. Eficiência, ser confiável, ter uma manutenção fácil, não ser muito grande, trabalhar com vários arquivos ao mesmo tempo e poder compartilhar recursos. Componentes do sistema operacional. Então, o sistema operacional, né, ele usa uma metáfora da semente, né? Pode ver aqui como se fosse uma semente, né? Tem aqui por exemplo, o feijão, né? Tem aquela parte branquinha do feijão
e aí tem uma casca, né, que cobre o feijão, por exemplo, que cobre o feijão, que cobre o arroz, né? Então, todo o sistema operacional ele é composto dessas duas partes. Temos o núcleo, né, que é chamada de kernel, e temos a casca, que é chamada de shell. Então, kernel é o núcleo e shell é a casca. Ok? Então, nós temos a parte central desse sistema do software, né, no sistema operacional, e temos a parte mais por fora, né, que nós chamamos de casca. Então, esse kernel, que é a parte central, o núcleo, né, ele é que é responsável por todas as funções básicas para o funcionamento do sistema. Então, tudo que o sistema faz, todas as operações básicas, por exemplo, gerenciar os recursos, ligar e desligar o computador, né, toda essa parte de gerenciamento de usuário, de arquivos, tudo isso é parte do kernel. Então, ele vai ficar sempre na memória principal e ele vai controlar todos os equipamentos, todo o hardware, né? Vai controlar as impressoras, teclado, mouse, caixa de som, fone de ouvido. Ele que vai inicializar os aplicativos, vou abrir o Word, vou abrir o PowerPoint. Ele que vai gerenciar a memória e os dispositivos e etc. Então, o kernel, ele é a parte central do sistema operacional. E aquela parte de fora da semente, o que ela faz? Ela é onde que o usuário vai ter o contato. Seria a interface, né, que faz toda a parte de cores, papel de parede, proteção de tela, né, vai receber as informações que o usuário passa, né? Então, ele seria a parte, como se diz, da embalagem, né? A parte bonita do sistema operacional é o shell. Quais são as funções do sistema operacional? Nós vimos quais são as características, agora as funções. Eu falei, mas agora aqui está identificado para vocês guardarem. Então, o sistema operacional, ele gerencia a memória. Que memória? A memória principal. Nós vimos que as partes principais do computador é processador, placa-mãe e a memória principal, né? Então, quem que vai gerenciar essa memória principal? É o sistema operacional, né? Quem que vai gerenciar e armazenar os arquivos? É o sistema operacional. Então, quando você pede lá arquivo, salvar, e vai aparecer as opções onde você pode salvar, o nome para você escrever, quem faz isso é o sistema operacional. Então, ele que gerencia onde é que está armazenada todas as informações e como é que vai ser salvo as informações. Então, vocês percebem que quando a gente faz um arquivo lá no Word e vai salvar, o sistema operacional já identifica ele como doc, né, .doc ou .docx, ele sabe que aquele arquivo é um arquivo de documento. Quando eu baixo uma foto na internet, o sistema operacional já sabe que aquela foto vai ser, por exemplo, .png. Então, isso é o sistema operacional que faz esse gerenciamento para poder organizar as coisas no seu computador. No caso do Windows, né, tudo que for foto, o Windows já joga automaticamente lá para a pasta de imagens, por exemplo. Então, ele que faz o gerenciamento desses arquivos. Temos também a gestão e configuração de dispositivos. Quem faz isso? O sistema operacional. Então, quando você compra um equipamento novo, geralmente ele vem com, né, o drive, né, um CDzinho para você instalar. E onde você vai instalar isso aí? Você vai instalar no sistema operacional. Então, o sistema operacional é que vai gerenciar as informações. Então, por exemplo, no caso do Windows, você vai lá em botão iniciar, painel de controle, e lá no painel de controle você vai ver todos os dispositivos do computador, né? Então, quem é que gerencia isso? É o sistema operacional. Ele que vai, por exemplo, a minha tela, eu estou achando as coisas assim muito grande, assim, muito pequenininho os ícones. Então, eu quero configurar o monitor. Então, quem faz isso? O sistema operacional. O sistema operacional, você vai lá, você diminui a resolução da tela e as coisas vão ficar melhor para você enxergar. Então, quem faz essa resolução de tela é o sistema operacional. Tá certo? Gestão e suporte a outros programas. Quem faz isso? É o sistema operacional. Então, você vai instalando o programa. Se você vai instalar o mesmo programa, ele não deixa instalar, fala que já está instalado.
né? Se você já tem um programa, ele vai falar para você que é para você atualizar, porque você já tem aquilo salvo. Se você quer remover um programa, ele permite que você remova. Então, essa gestão de instalar, remover, atualizar, quem faz isso é o sistema operacional. A interface com o usuário, né, que vai aparecer a tela de boas-vindas, que vai aparecer os ícones, né, que vai aparecer tudo isso, toda essa parte bonita que tem o sistema operacional, que tem o computador ou o celular. Quem faz isso, essa interface também é o sistema operacional. Então, no sistema operacional, você troca o papel de parede, você coloca uma proteção de tela, né, tudo isso, quem faz é o sistema operacional. A segurança, então, você sabe que quando você vai usar o seu celular, né, você coloca uma senha, né? Ou você coloca o dedo para poder liberar, ou você coloca uma senha, ou você faz aqueles riscos, né, no caso do Android. Então, quem é que gerencia essa segurança? É o antivírus? Pode até ser que o antivírus ajude, mas quem faz a segurança principal é o sistema operacional. É o sistema operacional que cria o usuário, que remove o usuário, que muda a senha, né, que permite você ativar um file, ativar um outro programa para poder usar na rede, né, quem faz toda essa segurança é o sistema operacional. Controle na rede, né, que também tem a ver com segurança, quem faz isso é o sistema operacional. Então, por exemplo, você vai lá no seu celular, você quer, por exemplo, conectar com os demais colegas por Bluetooth. Quem é que vai fazer esse controle aí? É o sistema operacional. Uai, mas não é o próprio Samsung que faz isso, não, não. É o sistema operacional do Android que tem esse gerenciamento de rede que faz essa conexão, né? Quero usar o Wi-Fi. Quem é que vai fazer essa configuração de identificar uma rede perto, de mostrar para você digitar a senha da rede? Quem faz isso? É o sistema operacional. E quem faz a monitoração do desempenho também é o sistema operacional. O que é isso, monitorar o desempenho? Saber se tá lento, se não está lento, se você está, por exemplo, se o seu disco está com problema, se está começando a ter problemas de armazenamento de gravação, ele vai te avisar, né? Se achar que você está correndo algum risco no seu computador, o sistema também vai te informar, né? Se você estiver usando um notebook, quem é que vai avisar? É o sistema operacional. O seu celular, se a bateria estiver acabando, quem é que vai avisar? É o sistema operacional. Então, toda essa monitoração, quem faz é o sistema operacional. Ufa, vocês viram quanta coisa que ele faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coisas, né? Tem muito mais, mas aqui apenas as principais funções do sistema operacional. Professor, eu tenho uma pergunta, Clarissa. Quando a gente entra num site pelo computador e ele aparece lá não seguro, é pela parte de ter risco de vírus ou pelas informações não ser seguras? Eu sempre tive essa dúvida. É site de compras? Site de quê? Ou site normal? De pesquisa mesmo. Não, assim, os sites, né, isso a gente vai ver na aula de internet. Essa parte, quem que faz isso? É o navegador. O Chrome, geralmente o Chrome e o Firefox, né? Então, eles têm lá toda a página, quando é uma página muito acessada, ela tem umas certificações. E aí, antes de abrir a página, o navegador ele verifica se aquela página é certificada. Então, se ele vê que aquela página não é certificada, ele vai mostrar um aviso, né? Aí você usa por conta própria. Mas, no caso, como você falou que para pesquisa, você pode acessar, não tem problema. O ruim é se caso você for passar algum tipo de informação, né? Por exemplo, dados bancários, né? Dados de cartão de crédito, essas coisas. Aí você sai daquele site, tá? Então, geralmente, quando ela é certificada e ela é uma página segura, ela aparece um cadeadozinho, né, lá em cima na barra de endereço. Aí você pode estar mais respaldado que aquele site é um site que tem certificação e que ele está coberto por proteções de transações eletrônicas. Mas, se for site normal e aparecer essa informação, é só porque aquele site não quis contratar
uma certificação para poder certificar ele, entendeu? Sim, É, entendi, professor, obrigada. às vezes o link que a gente coloca, às vezes ele não quer abrir e aparece Isso, essa frasezinha. isso. Então, é só tá te dando um alerta que aquela página não passou dentro dos certificados que tem na internet, né? Então, geralmente, quem põe certificados são empresas de comércio eletrônico, né? Outras empresas normais, elas não vão ter interesse em estar pagando só para a pessoa tá acessando o site dela, entendeu? Então, mas não precisa ter, se não for para fazer transações bancárias, compras, não precisa ter medo, não. É tranquilo. Até site do governo mesmo, na hora que eu lembrar, se esse caso essa semana acontecer comigo, eu vou mostrar para vocês. Alguns sites do governo mesmo, às vezes aparece. Esse site não aparece ser confiável, mas é um site do governo federal. Aí você vai, clica, navegar mesmo assim. Ele vai e abre a página normal, sem nenhum problema. Tá? Pessoal, então, essas funções vocês precisam saber. Provavelmente vai ser cobrado, né, em avaliação, que vocês precisam saber. Né? Então, o sistema operacional ele é muito importante. Tem aquelas características que eles têm e tem essas funções que vocês precisam saber. Então, basta você associar o sistema operacional como se fosse um administrador de uma empresa, ou um gerente. Você viu que tudo aqui é gerência, ó. Gerência, gerência. Aqui é gerência, 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 gerência e gerência. Tá? Então, por isso que eu falei que ele é como se fosse um gerente. Então, ele gerencia a memória, gerencia os arquivos, gerencia os dispositivos, gerencia os programas, gerencia a interface, gerencia a segurança, gerencia o controle da rede, gerencia o desempenho do computador. Entendeu? Então, basicamente, ele é um administrador, um gerente dentro do seu computador. Isso na parte lógica, né? Na parte dos programas. Tá, Charles, o que seria a gestão de memória? Você falou que ele gerencia a memória, o que faz isso? Então, na gestão da memória, né, ele vai fazer toda a parte de partição e alocação de memória do seu computador. Né? Então, por exemplo, suponha que o seu computador tenha 2 sistemas operacionais. Uai, professor, pode ter 2? Pode. No computador você pode ter diversos sistemas operacionais. Você pode ter o Linux, pode ter o Windows, pode ter o OS X, desde que você tenha um computador que tenha um HD grande, né, com espaço grande. Então você pode dividir, a gente chama essa divisão de partição, e você pode ter mais de um sistema operacional. Quem é que vai fazer isso? É o sistema operacional, tá? Quem é que vai fazer, gerenciar os recursos, né, da memória principal? É o sistema operacional. Então, nós podemos ter, temos a gestão de multitarefa, né, que vai fazer, dar prioridade, né, que vai definir a prioridade dos programas, e também temos esse recurso aqui, que é a memória virtual, não sei se vocês já viram falar. Essa memória virtual é uma memória falsa. Ela pega parte do seu HD, né, e usa ele como se fosse uma memória, tá? Então, quem faz isso também é o sistema operacional. Professor, não entendi, dá um exemplo. Suponha que meu computador, ele tenha só 1 GB de memória. E eu estou vendo que ele está ficando lento. Mas eu tenho um HD de 500 GB. O que o sistema operacional faz? Como você só tem 1 GB de memória, ele vai pegar o seu HD e vai tirar, por exemplo, 10 GB do seu HD e vai somar ao seu 1 GB da sua memória. Então, você tinha 1 GB no seu computador, quando você comprou, 1 GB, e aí o seu computador passa a ter 12 GB. Ele vai ficar o quê? Um pouco mais rápido, porque antes ele era só 1, mas ele pegou emprestado 10 GB do HD. Aí, somando 10 com o que você tem, ficou 11. Tá? Então, ele vai ficar um pouco mais veloz. Porque você sabe que quanto mais memória, né, quanto mais memória principal, mais agilidade você vai dar para o computador. E essa memória é chamada de memória virtual. Né? Porque esses 11 GB não existe. Só existe 1 GB, que é a sua memória principal. Então, isso a gente não vê. Quem faz isso é o sistema operacional, ele faz isso de forma automática, desde que você tenha um HD com bastante espaço. Tá? Então, quem faz essa gestão é a memória.
Então, aqui, ó, dá para você ver aqui ilustrado. Então, você tem aqui a sua memória principal, né? E aí, o que ele faz? O processador está precisando de memória, né? Ele está precisando, a memória está pouca, o que acontece? O seu sistema operacional vai lá no seu HD, no seu disco, e pega uma parte e empresta para a sua memória principal. Então, como eu falei, você tinha só 1 GB, e aí você vai lá, pega 10. Agora você passou a ter 11 GB, tá? Então, quem faz isso é o sistema operacional, e a gente chama isso de memória virtual, onde o HD está emprestando um pouco de memória para a memória principal. Vimos também que uma das funções do sistema operacional é gerenciar os arquivos. O que são arquivos? É uma sequência de bits, né, que vai representar lá os programas, né, pode ser os programas, ou pode ser dados, né, pode ser uma foto, pode ser uma planilha. Então aqui, ó, quem que faz toda essa gestão aqui? Tá vendo que aqui tá tudo como se fosse uma árvore, né? Tudo aqui, que vai abrindo, né, cada um tem as suas subpastas, né? Então aqui, arquivo de programa. Aí dentro de arquivo de programas eu tenho essas 2 pastas. Dentro de Adobe, eu tenho essas 2. Dentro do Acrobat 6.0, tem essas 3, e assim por diante. Quem que gerencia isso aqui para ficar bonitinho? É o sistema operacional, né? Então, ele que vai organizar os nomes, tá vendo aqui que eu falei para vocês? Então, tanto faz aqui ser tudo minúsculo, ser maiúsculo, ter acento ou não, para o Windows é a mesma coisa. Isso aqui é o Windows, né? Vocês podem ver aqui pelas pastinhas que é o Windows. Então, ele vai organizar em uma estrutura hierárquica. Então, é uma hierarquia, né? Tem aqui o disco, né? Que é esse aqui, ó, casa C2 pontos, é o disco rígido. E aí ele vai fazer uma hierarquia, né? E aí ele vai fazendo os principais e os sub, um debaixo do outro. Existem arquivos que possuem finalidades diferentes e podem ser identificados pelo nome e a sua extensão. Por exemplo, eu posso ter uma pasta chamada teste, como também posso ter um arquivo chamado teste. Ou posso ter um programa chamado teste. Como é que o sistema ele ia saber qual que é arquivo, qual que é programa, qual que é pasta? Então, para isso, os sistemas operacionais, todo sistema operacional, eles adotaram o que nós chamamos de extensão. E essa extensão, ela é formada por 3 letras, tá? E essa extensão é que vai identificar para os computadores do que se trata aquele arquivo. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo. Teste é o nome que foi criado. Quem colocou esse ESE? Foi o sistema operacional de forma automática. Então, ponto .exe, o que isso identifica? Identifica que esse arquivo é um arquivo executável. Esse exe é de executável. Então, ele provavelmente é um programa. Se você clicar, ele vai executar alguma coisa. Então, essa gerência, quem faz é o sistema operacional. Então, se caso não tivesse esse exe, tivesse só teste, ele seria uma pasta chamada teste. Agora, se tivesse assim, ó, teste.png, o que seria esse arquivo, teste? Alguém pode sugerir o que seria? Teste.png. Seria um arquivo de foto, né? Então, fotos, ou a foto, ela é JPEG, lembro, professor, lembrei. ou ela é JPEG, JPG, ou ela é PNG. E se fosse, por exemplo, teste.pdf? Esses nomes vocês já ouviram falar, PDF. Quer dizer o quê? Que esse teste ele é um arquivo de PDF. Outro exemplo, e se fosse teste.doc? Está dizendo que é um arquivo... Documento, né? Isso, um documento de texto. Então, quem é que faz essa gestão é o sistema operacional. Então, quando você vai salvar lá no seu Word, você não fica colocando ponto, é o próprio Word que faz isso automaticamente junto com o sistema operacional. Então, quando No você... WhatsApp também, quando a gente vai ver alguma coisa, aparece se é foto, arquivo ou documento. Isso. Outro arquivo que vocês conhecem também,
Por exemplo, teste.zip, ZIP. Já viu esse arquivo, essa extensão? Tem o zip e tem o rar, né? R-A-R. Então, são arquivos compactados, né? Você tem várias coisas lá dentro e você compacta, e aí você pode compactar dessas duas formas, ou .zip ou .rar. E aí você precisa de um programa para descompactar eles. Então, quem faz essa criação aqui dessas extensões é o sistema operacional, e ele faz isso de forma automática, tá? Não precisa se preocupar que ele faz automático, ok? Então, essa é a gestão de arquivos, colocar as extensões e colocar eles aqui de forma hierárquica. Também temos a configuração dos dispositivos, né? Então, como eu falei, o sistema operacional ele vai gerenciar esses dispositivos. Quando eu instalo uma impressora, quando eu coloco um pendrive, automaticamente ele aparece aqui no cantinho, vocês já observaram isso? Aparece aqui perto do relógio que ele identificou que alguma coisa foi conectada. Quem é que descobriu isso? Foi o sistema operacional. E aí o sistema operacional vai tentar instalar aquele seu pendrive. Se ele não conseguir, aí você vai precisar, né, de um drive para poder instalar ele. A mesma coisa a impressora, né? Se eu pego aqui a impressora, eu tenho uma impressora aqui, ó. Aqui está o cabinho dela. Se eu conecto essa impressora no meu notebook, né, o notebook vai falar, opa, tem um dispositivo conectado aqui. Aí ela vai tentar instalar ele. Se ela não conseguir instalar, aí eu vou ter que pegar o driver, ou baixar na internet, né, e instalar. Tá dizendo aqui, né, driver. Então, quando o dispositivo ele não é conhecido, aí eu tenho que ter o drive específico, né? Cada dispositivo possui seu drive específico. Vocês podem reparar quando vocês comprarem uma impressora, quando vocês comprarem um equipamento, né? Professor, eu comprei aqui um teclado, não veio drive. Então, porque não precisa, né? Teclado, mouse, geralmente não precisa. Agora, o que precisa? Uma impressora, um scanner, né? Uma câmera, né? Esses dispositivos mais comuns, como caixa de som, teclado e mouse, o sistema operacional instala de forma automática, tá? Está dizendo aqui, ó, a maioria dos sistemas operacionais já possui um conjunto de drives padrão, né? Então, ele já instala automaticamente. Pessoal, vocês viram que escrito aqui SO? SO é sistema operacional, tá? É a sigla, SO, sistema operacional. Tá em maiúsculo. Nós vimos também que ele faz a gestão dos programas, né? Então, ele que vai gerenciar aqui os programas, né? E que vai permitir você utilizar o teclado, o mouse, controle da tela, né? Vocês estão vendo aqui uma mãozinha aqui passeando? Quem é que faz essa mãozinha? Por que não está aparecendo aqui aquela ponta branca, né? Está aparecendo essa mãozinha? Porque o sistema operacional, né? Ele que está gerenciando isso aqui. Então, ele viu que isso aqui é um arquivo PDF, então ele colocou essa mãozinha aqui. Não é lugar de digitar. Esse aqui não é um programa de editar, então ele não colocou aquela setinha, aquela barrinha que a gente aparece quando vai digitar. Então, todos os aplicativos, instalar, desinstalar, tudo isso quem faz também é o sistema operacional. A interface com o usuário, também quem faz isso é o sistema operacional, cada vez ficando de forma mais fácil e intuitiva. Né? Vocês veem que cada vez que passa, né, se você colocar uma criança de 5 anos, por exemplo, na frente do computador, login ele vai estar mexendo, ele já vai saber abrir os programinhas, já sabe abrir a internet. Quem é mãe aí já sabe muito bem, né, que se você coloca o celular para o seu filho, o sobrinho, né, ele já pega, já abre, já sabe clicar. Quem é que faz isso? É o sistema operacional. Então, ele vai colocando as coisas de forma intuitiva e de forma fácil. Então, se a criança vê que você fechou na cruzinha, né, então ele já sabe, toda vez que tiver uma cruzinha, aquela cruzinha vai fechar, né? Se você vê uma figurinha, se a criança vê que você clicou naquela figurinha, que é o ícone, né, e abriu, então, toda vez que ele sabe que se vê uma figurinha, ele vai clicar, ele vai abrir, né? Então, se a gente sabe, todo ícone que a gente clica, ele abre. Então, quem faz isso também é o sistema operacional. E quem vai gerenciar também os dados, né, tudo isso, a forma que vai ser mostrado na tela, né, também é o sistema operacional. Tá, professor, não entendi muito bem o que é interface. Então, tá aqui. Essa aqui é a interface, ó.
essa gestão aqui quem faz é o sistema operacional. Então, tá vendo que o Windows, uma das características do Windows é a sua beleza, né? A quantidade de cores que ele tem, né? Ele é muito, muito interativo, né? Tem essas ícones, né? Essas figurinhas, ó. Então, quem é que coloca essas figurinhas aqui? É o sistema operacional. Aqui, o botão iniciar aqui embaixo, né? Aqui nós temos um relógio, né? Aqui a data, né? Eu posso mudar esse papel de parede aqui, esse plano de fundo. Posso ver aqui quanto é que está o clima, né? Posso criar pastas. Quem faz isso? O sistema operacional. Aqui, ó, como é que era antigamente, sem a interface? Era tudo assim, ó, pretão, né? Então, você só podia utilizar, né, digitando comandos. Então, você dava um comando, esperava aquele comando executar, para depois fazer um outro comando, né? Então, com a interface nessa aqui, nessa tela preta, o mouse não tinha nenhuma utilidade. Não servia para nada. Aqui nessa interface gráfica, não. Aqui você tem o mouse, né, que você pode clicar e pode ir clicando. Não precisa nem, dependendo do que você for fazer, você não precisa nem de usar o teclado, né? Por exemplo, eu quero navegar na internet, eu vou aqui, abro o clico no botão iniciar, Firefox, e aí o que aparecer lá, eu vou clicando, 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 clicando. Quero ver um vídeo, clico no vídeo e assim por diante, né? Então, tudo isso graças à interface. E aqui nós temos, né, os principais sistemas operacionais. Então, nós temos aqui, ó, a Microsoft, né, símbolozinho aqui da Microsoft. Temos Esse do pinguim eu nunca vi, não. É um Linux. É o Linux. É os que nós temos aí nos computadores do IFTO. Eu vou mostrar um vídeo dele aqui para vocês. Então, todo o sistema Linux, né, o símbolo dele é um pinguim. Representado por um pinguim. E esse aqui você sabe qual que é, né? Essa maçã? Sim. Da Apple, né? Então, a Apple É a maçã mais cara, isso daí. mais cara, dizer que ela parece aqui uma prata, né? Um trem aqui diferente. Então, esse aqui, né? A Microsoft, ela tinha para dispositivos móveis e tinha para computadores, mas dispositivos móveis ela foi descontinuada, né? Então, nós tínhamos o Windows Phone, que era a Microsoft para dispositivos móveis, mas ele foi descontinuado, né? Acho que não existe mais o Windows Phone. A Apple, ela tem o iOS, né, para os celulares, e para computadores, ele é o OS X. Então, ela também tem para os dois, para computador e para Qual é a dispositivos móveis. diferença, professor, dos sistemas? Não, mas é bem similar, né? Ele é bem similar. Eles fazem, só porque o aparelho é diferente, né? A tela é pequena, né? Mas são bem similares um com o outro. O Linux também, nós temos o Linux para computadores e para dispositivos móveis. E o Android, esse aqui é o Android, né? O bonequinho. Nós temos eles para celulares e também para notebooks. Tá ok? Pessoal, dúvidas até então? Características, as funções principais. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês esses sistemas, né? Por que que esse celular iPhone descarrega rápido, professor, demais? Todo mundo anda com carregador. Tem esse grande defeito, né? Porque a câmera dele é melhor, todo mundo sabe, né? Que a câmera do iPhone é melhor. Então, ele suga mais recursos, né? A tela dele também é maior, a tela dele é mais brilhosa. Então, tudo dele é no limite, né? A gente sabe que para poder as coisas ficar boas, tem que ser, basicamente, rodar com força máxima, né? Então, ele acaba ficando... Bom, eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que eu não consigo mostrar. O seu dá para perceber que é um iPhone, a sua imagem é bem pigmentada.
Eu ia mostrar minha tela, que o meu aqui é do iOS, né? OS X, mas eu não. Vocês conseguem ver aqui meu botão aqui, botão de minimizar, maximizar? Não, eu Não, né? não. Porque nós estamos lhe vendo. Se o senhor talvez compartilhar a sua tela do computador, aí a gente poderia, talvez, conseguiria ver. Verdade. Agora vocês estão vendo vocês. Sim. Não vai dar não. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar aqui para vocês como é que os outros aqui. Bom, o Windows todo mundo conhece, né? Ele é um sistema bem utilizado, né? Mais utilizado no mundo. Então, ele não tem muito mistério. Existem dois sistemas que estão crescendo bastante, que é o Android, né? E saiu agora uma outra versão, que é do Linux, que está vendendo bastante. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui rapidinho. É um vídeo pequeno para vocês. Estão vendo aqui, ó, a montanha? Sim. Então, esse aqui, pessoal, é o sistema mais novo que saiu do Linux, né? Ele está vindo agora em bastante notebooks, então, é um vídeo pequenininho, só 2 minutinhos, só para vocês verem. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas Vou maximizar aqui. Vai aparecer a bendita propaganda. E aí, tá cansado de perder de balde e ganhar de canequinha? Cara, a grande verdade é que você tá operando o ativo errado. Agora Mas vai. apenas 1,2 Tão vendo? bilhões possuem computador. Não. De fazer É parte da travada classe a tela, professor. ricos nem vivem na pobreza. Para eles, um computador custa caro demais. Estão vendo? E existe ainda uma outra questão. Sim. Sem internet. Ok. Cerca de 2/3 da população mundial não tem acesso à internet. E mesmo aqueles que possuem algum acesso, nem sempre podem confiar em sua qualidade. Baixa velocidade e alto custo limitam as suas possibilidades. O sistema operacional Endless é a nossa resposta para os desafios de custo e conectividade. Ao desenhar um sistema operacional fácil de usar e com conteúdo de qualidade, destinado a comunidades onde falta internet ou banda larga, estamos abrindo um mercado de 3 bilhões de pessoas. Endless OS é um sistema operacional gratuito, baseado em Linux, que torna o uso do computador mais fácil e acessível a todos. Endless OS é muito fácil de usar desde o primeiro momento. Como no smartphone, os programas ficam na tela inicial e podem ser abertos com um único clique. Endless OS foi desenhado para ser útil mesmo quando você estiver offline. Há sempre conteúdo de qualidade disponível, permitindo a você encontrar o que você precisa quando quiser. Há uma enciclopédia com mais de 80 mil artigos, além de muita informação sobre educação dos filhos, saúde, cultura e muito mais. O sistema vem com uma central de aplicativos onde você encontra mais de 100 programas para explorar. Você pode selecionar os seus favoritos para deixar na área de trabalho. O melhor de tudo é que são todos gratuitos e já vêm previamente instalados. Endless OS é uma ferramenta incrível para escola, trabalho e para casa. Ele já vem com o LibreOffice, totalmente grátis, então você nunca mais vai precisar pagar por licenças de software. Possui um editor de texto para criar documentos, planilhas para organizar as contas e um programa para produzir apresentações de forma profissional. Você pode ainda abrir e editar documentos no Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Existem ainda outros aplicativos para retocar fotos, editar vídeos, mixar áudio e criar gráficos. Todas as criações podem ser transferidas para outros dispositivos usando pendrive e Bluetooth. Endless OS é uma rica fonte de conteúdo educacional para todas as idades, com vídeos, palestras e conteúdos de matérias como matemática, biologia, astronomia, geografia, literatura, história e muito mais. Possui aplicativos para resolver problemas, aprender a digitar e até a programar. Com um pouco de curiosidade, seu filho pode aprender sozinho a se capacitar para ser bem-sucedido na escola e na vida. Endless OS também vem pré-carregado com música e vídeos para toda a família. Há jogos para criança de todas as idades, de corridas a quebra-cabeça, de sudoku, a jogos de estratégia, onde você constrói mundos imaginários. Quando você tiver conexão de internet, você terá o mundo da informação disponível no seu navegador. Você poderá fazer tudo o que quiser, navegar na internet, ouvir música via live stream e conectar com amigos usando aplicativos de WhatsApp, Facebook e Skype, que já vêm previamente instalados.
O Windows OS pode ser baixado gratuitamente no seu computador, de forma bem simples. Experimente já o Windows OS. Viram? Estão aí? Computador do futuro, é. Vocês viram aí? Ele é baseado em quê? Que ela falou? Ele já vem com o LibreOffice, totalmente grátis. Clique. No Linux? Fácil e acessível a todos. Isso. Windows OS é muito baseado em Linux, que torna o uso do baseado computador em? um sistema operacional gratuito. Baseado em Linux, que torna o uso do computador Isso. mais... Baseado em Linux, né? Então, ele é um sistema operacional Linux. Vocês viram que ele é bonito, né? Então, ele tem totalmente diferente a tela dele, né? O jeito de clicar os ícones, o jeito de abrir os programas. Quanto que custa mais ou menos um notebook desse daí, professor? Eu vou mostrar aqui ele é bem barato, assim, em relação aos outros, né? Vou abrir aqui, que eu tô quase comprando um aqui, que é... Eu tô orçando aqui pra... que os tem dado uma subida boa, né? Deixa eu mostrar aqui um que eu tô... Vou ter que comprar um aqui pra casa. Que eu assisto pelo celular e é um pouco ruim. Deixa eu ver, cadê o negócio? Alguém me ligando aqui, hora dessa. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui a tela? Do notebook? Não. Tô Sim. vendo agora. Isso. Agora sim. Olha aqui ele aqui, ó. Esse aqui, ele é marca boa, né? Da Acer. E ele vem com aquele sistema operacional que a gente acabou de ver, ó. Endless OS. E aqui, ó, Linux, né? Então, Aqui é muito caro, não. Tem uns que são 2.000, 3.000. sim, e olha aqui tanto que ele é bom aqui, ó. Ele é fino, né? Ele tem a parte do aqui, ó, a parte numérica, né, que muitos notebooks não tem. Esse aqui já vem com a parte numérica. Então você tem aqui a parte para digitar normal e a parte que vem nos teclados normais, né, de computador, né? Então ele já vem com aqueles programas que nós vimos no vídeo, ó, todos eles de diversão, né? A bateria dele dura 7 horas, ó. É uma duração bastante boa. É veloz. Intel, máquina Muito boa. bom. Então, mas eu quero mostrar para vocês é um sistema operacional, né, que vem nele, é o Linux, né, só que essa versão que nós acabamos de ver o vídeo, que é o Endless, tá? Um outro também que é baixo custo, que eu vou mostrar para vocês agora, é um outro sistema operacional que também está saindo muito. Eu tenho que mostrar para vocês, né, como professor, para que, se alguém falar, vocês já vi falar isso aqui lá na aula de informática do professor Charles, que é o Chrome OS. Vocês já ouviram falar. Estão vendo aqui o notebook? Aqui na tela? Sim. Eu vou rodar aqui. 2 minutinhos também, é rapidinho. Perguntam sobre o sistema operacional. Propaganda. Como fazer sua startup SaaS alcance RR em apenas 18 meses? Eu vou falar sobre... Agora vai. O Chrome OS, que vem embarcado nesses aparelhos. Hoje reunimos diversas informações para você tirar todas as suas dúvidas. Quando você liga o Chrome OS pela primeira vez, você faz as configurações de Wi-Fi e insere a sua conta Google para poder logar. A partir daí, todos os seus favoritos, extensões e configurações que você já tinha no Chrome em outro sistema operacional aparecem por aqui. De cara, essa é a interface inicial do Chrome OS. Basicamente, a interface você pode dele fazer é trocar o papel de parede e inverter a posição distante de apps. Não dá para colocar ícones na área de trabalho como no Windows. Neste quesito, o Chrome OS é similar ao macOS. Para acessar os apps, basta você clicar nos que estão disponíveis na estante principal ou clicar nesta bolinha para abrir o buscador. Clicando na setinha, você tem acesso ao menu com todos os apps, também similar ao macOS. Mas e os apps?
boa parte dos aplicativos instalados no Chrome OS são web apps, ou seja, atalhos para acessar o navegador. Mas você também pode instalar alguns apps que funcionam offline na Chrome Web Store. Além disso, a Google Play está disponível. Você tem um vasto catálogo de apps à sua disposição, mas não todos. Alguns aplicativos não são compatíveis com o Chrome OS. Os apps Android abrem uma janela pequena ou em tela cheia. Esses aplicativos em tela cheia, geralmente, são aqueles que são otimizados para tablets. A usabilidade desses aplicativos varia bastante. Alguns são melhores que os outros e muitas vezes você vai preferir usar o navegador mesmo. Alguns jogos também rodam no sistema. Angry Birds, Zumbi Tsunami, Simpsons e 8 Ball Pool são alguns títulos disponíveis. Free Fire até roda, mas vai depender do hardware e da máquina e você precisará fazer as configurações de controle. Agora vamos responder as perguntas que as pessoas mais fazem. Dá para baixar o Word e o Excel nele? Tá. Você pode baixar o app para Android e usar sem problemas. Até lembra bastante o aplicativo para o Windows. Mas para usar esses apps, você precisa de uma conta com assinatura Office. Contudo, você pode usar a versão online desses apps, que é gratuita. Outra alternativa é usar as soluções do Google. Dá para editar imagem? Dá também. Você pode baixar alguns apps de edição, como Photoshop Express, PixArt, Visco e outros. Também dá para usar apps Linux, como o GIMP, que é bem mais profissional. Mas vale ressaltar que essas máquinas não foram feitas para isso, e muitas possuem hardware simples, então não espere rapidez de computadores mais parrudos. E vídeo, dá para editar? Também dá. Você pode usar apps Android ou o iVideo, que funciona no navegador. Mas, de novo, o aviso, é ideal somente para edições mais simples. No geral, o Chrome OS é simples e fácil de usar, além de ser bastante bonito. Tudo funciona basicamente no navegador, web apps ou apps Android. Travamentos são raros e atualizações dão menos dores de cabeça que em computadores com Windows. Se você faz tudo pelo navegador, o Chrome OS é o sistema perfeito para você. Se você gostou do Chrome OS, na descrição tem links de modelos de Chromebooks para você escolher. Entregamos em todo o Brasil. Ok? Viram esse também? Professor, Sim. esse aí parece que é mais completo. Aquele outro não tem, né? Esse sistema da Play Store. Aquele outro ele é mais novo, né? Ele é uma proposta mais nova. Então, vocês viram que a interface é diferente aqui, como é que ele chama os aplicativos, né? Então, totalmente diferente do Windows e totalmente diferente daquele outro que nós vimos, né? Então, isso é a interface, essa tela aqui, né, a forma que o usuário vai interagir com o sistema, né? Então, cada sistema operacional tem uma forma diferente. O Windows tem um botão iniciar, esse aqui não tem botão iniciar, né? Os ícones ficam aqui embaixo, aqui no centro da tela, né? E você vai abrindo como se fosse navegando na internet. Você vai clicando e as coisas vão acontecendo, né? Ele não permite que você coloque ícones aqui nessa tela, né? Então, o jeito de trabalhar desse sistema operacional. Agora, vamos abrir aqui para a gente ver mais ou menos quanto que seria os preços. Então, esse aqui, pessoal, chama Chrome OS. OS, vocês viram que aquele outro sistema chamava Endless OS. OS é sistema operacional em inglês, tá? Então, Endless OS, Mac OS, e esse aqui é o Chrome OS, né? Então, esse OS é Operational System, né? Que é sistema operacional em inglês. Então, deixa eu abrir aqui para a gente ver aqui. Então, o Chrome OS ele fez parceria com a Samsung. Então, basicamente, quase todo Chromebook roda no Samsung, né? Vou botar aqui. Vocês estão vendo aqui o meu Google? Sim. Estamos vendo, sim. Ah, tá. Então, olha aqui os preços deles aqui. Aqui, um Samsung aqui. 1.700, mais ou menos quase o preço daquele outro, né? Vamos lá aqui, Magazine Luiza. Opa, e agora saiu do negócio, né? Vou botar aqui. O preço deu uma aumentada, né? Por causa da pandemia e economia, e os preços também aumentou de tudo. Aumentou. Estão vendo aqui? Magazine Luiza? Magalu? Sim. Sim. Então, aqui, pessoal, então, esse aqui é o Chromebook, né? Então, o sistema é Chrome OS
E aí, em vez de chamar notebook, eles chamam de Chromebook, né? Então, deixa eu ver se tem aqui as... Aqui, ó, sistema operacional Google Chrome OS, né? Então, ele usa, né, o sistema Chrome. Então, quando vocês forem comprar o notebook de vocês, né, agora vocês já prestem atenção qual que é o sistema operacional, né? Para saber que, mas eu queria rodar o Windows nele. Pode rodar o Windows? Pode, mas você vai ter que contratar uma pessoa para fazer isso para você. Tirar esse sistema operacional e colocar o que você quer. Tá? Professor, no meu caso aqui, ó, eu comprei um, né, recentemente. No meu não tá rodando o Windows, né? Uhum. O Word. No caso, eu tenho que contratar alguém para vir instalar, né? Isso. Ou levar numa empresa que instala, né, que faz instalação. Ah, tá, entendi. Ok, pessoal? Então, vou mostrar isso aqui para você. Deixa eu mostrar aqui a interface do Mac OS, que é da Apple, para vocês verem aqui as telas. Estão vendo aqui no cantinho? Aqui, meu mouse mexendo. Olha, então como é que é o da Apple? Então, aqui da Apple, ó, eles ficam tudo aqui embaixo, aqui na parte central. Eu posso colocar ícone, se eu quiser, na área de trabalho. Posso mudar o plano de fundo também. Aqui tem uma foto do notebook, fica melhor. Olha, aqui ele, ó. Então, os ícones ficam aqui no centro da tela. E você vai abrindo os aplicativos normalmente igual no Windows. E no Windows, todo mundo já conhece, vou colocar o Windows. Alguém ainda não viu o Windows? Esse aqui é o Windows 10, né? Então, aqui você tem, né, o botão iniciar, aparece aqui o nome do usuário aqui em cima, aqui os programas que você mais utiliza, e aqui ele fez esse formato aqui, né, como se fosse um tablet, né, que você vai abrindo, vendo as notícias, as principais notícias e assim por diante. Aqui é o plano de fundo, você pode mudar essa tela também. Tem aqui um relógio, a linguagem que está utilizando, no caso português, e assim por diante. Ok? Por hoje era isso aí, pessoal. Vou trazer para vocês a parte dos sistemas operacionais, né? Então, revisando aqui o que nós vimos, sistema operacional é o software mais importante do computador, né? Vocês viram lá que ele tem basicamente 7 funções, todas elas ligadas à gestão. Então, ele que vai fazer toda a gerência da memória, gerência de arquivos, gerência da interface, gerência dos dispositivos, gerência do desempenho do computador, gerência de segurança, gerência na rede, né? Que hoje não existe mais computador que não liga na rede, né? Então, quando você acessa a internet, seu computador já está na rede. Se você conecta com outro computador, vocês fazem uma rede, né? Então, toda essa gerência aí é feita pelo sistema operacional, né? Quais as características de um bom sistema operacional? Tem que ter confiável, todos esses são confiáveis, não são pesados, né? Vocês viram que roda os computadores são simples, né? Você viu que a interface é simples, para poder não ficar pesado. Todos eles têm controle de segurança, acesso à internet. Se acessa a internet é porque tem controle de segurança. Então, essas são as características que tem que ter. E, como exemplo, se eu perguntar para vocês, cite exemplo de sistema operacional, o que vocês vão falar? Tem o Windows da Microsoft, tem o Linux, né? Tem o OS X, né? Da Apple, tem o Android, e vocês podem também citar esses dois que nós acabamos de ver aqui, que são mais recentes, né? Que é o Chrome OS, e também o Endless OS, que são essas duas tentativas, né, de tentar baratear o preço dos notebooks. Então, você vai ver o notebook é 3 mil, 4 mil, os computadores marca boa, né? Eu mostrei para vocês duas marcas boas, Samsung, né, a 1.700, utilizando o Chrome OS. E Mas essa da Apple é melhor que essas duas que o senhor mostrou aí, professor? Da maçãzinha? É melhor, mas o preço também passa de 10 mil reais, o preço dele, né? Ele é muito caro, principalmente se você não for comprar no exterior, ele é praticamente inviável você comprar ele aqui.
Deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui os preços aqui, né? A partir de 10 mil, professor. O mais barato. Isso. Igual o iPhone também daqui uns dias já vai custar quase, né? Já tem notebook, já tem iPhone de 9 mil, 7 mil, né? Eu acho que eu só vi até 9 mil por enquanto, mas deve ter mais caro mesmo. Compartilhar aqui a tela para vocês verem. Vocês estão vendo aqui? Sim. Ok, pessoal. De 13 polegadas, 10.800, 11, 14, 12. Esse aqui de 26, 14, Meu 12. marido tem um, foi 26 mil. Ele comprou Olha em aí, tá dólares vendo? nos Estados Unidos. O meu também eu comprei lá nos Estados Unidos, porque aqui eu não dou conta, não. É, O meu eu a gente paguei tem que comprar é assim. porque comprar aqui é um preço de um carro, né? Pagar 14 mil, 15 mil num celular ou num notebook. Olha esse aqui. Vocês compraram pela internet, foi? Não, no meu caso eu comprei lá mesmo. Quando eu fui lá, eu comprei lá. Mas tem No aqui no caso do Paraguai meu também, marido, foi uma pessoa que veio de lá dos Estados Unidos e aí trouxe. e trouxe para ele, né? É, Tem aqui também no Paraguai. Eu já comprei aqui no Paraguai também. Também eu paguei, eu acho que na época eu paguei 8 mil reais. E ele estava custando nessa faixa de 15, 16. Muito bom. Ok, pessoal? Então, guarde, o que eu quero que vocês guardem essa aula de hoje? Conceito de sistema operacional e as funções do sistema operacional e exemplos, tá? Vou perguntar para vocês, dê 3 exemplos do sistema operacional. O que vocês vão falar? Aí vocês vão falar Linux, vão falar Windows, vão falar OS X, vão falar Android, podem falar o Chrome OS, podem falar esse Endless OS também. Existem vários outros, estou dando só alguns exemplos para vocês. Nas próximas aulas, a gente vai continuar esse assunto de software. Eu vou mostrar para vocês outra classificação que tem, que é relacionado ao uso, né? Então, você pode ter uns que são gratuitos, vocês viram que esses dois últimos que eu mostrei para vocês são gratuitos, já o Windows é pago, da Apple é pago, então a gente vai ver essa diferença, como é que é chamado esses que são pagos. Tem uns que permite que a gente testa, né, para usar, tem uns que a gente tem que, para usar tem que pagar, outros para usar você pode fazer um teste. Então a gente vai ver essas classificações e eu vou dar exemplo para vocês e a gente fecha essa parte de software na próxima aula, ok? Ok. Podemos fechar então? Pode sim. Então, até mais. Até.